Bom dia, queridos alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Professora, como assim? Nós já não falamos na última aula? Sim, pessoal, na última aula nós estávamos falando sobre métodos contraceptivos, a variedade de métodos que existem, a importância de escolher um adequado a você junto a um ginecologista e terminamos a aula falando sobre os métodos preventivos, que previnem tanto uma gestação indesejada quanto as ISTs. Lembra? Sobre o preservativo, tanto feminino quanto masculino, né? Que são os métodos de barreira. Mas vamos se aprofundar sobre as ISTs. Essas ISTs, pessoal, elas são doenças causadas por micro-organismos como vírus, as bactérias, os protozoários e até alguns fungos, certo? Que são transmitidos principalmente por meio da atividade sexual desprotegida. Como assim, professora, principalmente? Peraí, quer dizer que existem outras formas de contrair uma IST? Sim, a transmissão ela ainda pode ser de mãe para criança. Como assim? Se eu encostar na minha mãe, professora, quer dizer que eu posso me contaminar caso ela esteja? Não é bem assim, pessoal. Essa transmissão ela é feita durante a gestação, parto ou até mesmo durante a amamentação, certo? De maneira menos comum ainda, a IST ela pode ser transmitida por meio não sexual. Como assim, professora? Através do contato com as mucosas ou com a pele não íntegra, certo? A pele ali rasurada, com secreções corporais contaminadas. E vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa aula sobre quatro das mais comuns que nós temos aí, né, das ISTs. Então, a gente vai falar da AIDS, da sífilis, vamos falar também da herpes genitais e do HPV. Mas existem outras ISTs que também são recorrentes, como, por exemplo, a gonorreia, o cancro mole, a hepatite B. Vamos iniciar com a AIDS. A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. HIV, que é uma sigla do inglês, certo? Esse vírus, pessoal, ele ataca o sistema imunológico. Lembra que eu falei o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico ele é responsável pela defesa do nosso corpo, proteção contra organismos invasores. E as principais células, as mais atacadas, né, do sistema imunológico, são os linfócitos TCD4+, certo? A síndrome, pessoal, ela é um grande desafio ainda para as ciências biomédicas atuais, porque não tem cura, mas tem tratamento, tá? E dia 1 de dezembro, a maioria dos países, né, muitos países celebram a luta contra a AIDS. E agora a gente vai falar sobre duas coisinhas, sintomas e transmissão da AIDS. Os sintomas, pessoal, eles variam dependendo do estágio da doença. No início, se parece muito com uma gripe. Então, a pessoa tem febre, dor no corpo. E aí, o que acontece? Em fases mais avançadas, a gente tem, além das febres, suores noturnos, diarreia, um emagrecimento anormal. E aí, o sistema imunológico faz o quê? Enfraquece, fica fraquinho e abre as portas para aquelas doenças oportunistas entrarem. Eu queria falar um pouco da transmissão porque existe um grande tabu até hoje sobre a transmissão da AIDS. Professora, fulano tem AIDS, não quero chegar perto, não posso encostar nele, eu não posso pegar o material dele, um caderno, um livro. Isso é errado, pessoal. A transmissão ela não ocorre dessa maneira, tá? Nós temos algumas maneiras, 6 maneiras de transmissão dessa IST, e a gente vai conhecer para que não se haja um preconceito, uma discriminação social sem acesso à informação. Então, como ocorre a transmissão? Através do sexo vaginal ou anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha. Professora, então sexo oral tem que ser feito com preservativo? Sim! Uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, de mãe para filho, lembra que eu falei, né? Através do parto, a amamentação ou a gestação em si, sem tratamento. Professora, tem tratamento, então quer dizer que a pessoa com AIDS ela pode engravidar? Sim, só que ela vai engravidar e tem que ter um acompanhamento com o médico do início ao fim da gestação, tá? Até mesmo depois. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, por exemplo, fui ao dentista, ele usou em uma pessoa ali, um paciente,
vamos pôr um bisturi, e depois foi fazer um procedimento em mim e usou o mesmo bisturi. Eu posso pegar HIV se a pessoa estiver contaminada? Sim, por isso tem que sempre ter informações sobre a esterilização desses materiais. Professora, calma aí, fiquei com uma dúvida em relação ao conteúdo aí que você falou. Você falou que nos sintomas, no início, eles se parecem com o de uma gripe. Então, como eu vou saber que se eu não tô gripado ou se eu tô com AIDS? Pessoal, o teste rápido ele tem que ser feito anualmente, tá? Até mesmo para evitar que a doença vá para uma fase mais avançada, né? Porque ter HIV não significa ter AIDS. HIV é o vírus. Se você tratar, você não desenvolve a doença que é a AIDS, tá? Então, sempre fazer o teste rápido anualmente ou em caso de situações de risco. Como assim, Pro? Teve uma relação sexual desprotegida? É necessário ir fazer o teste rápido, tá? Não tem outra maneira. É necessário sempre estar atento à sua saúde. Vamos falar também da sífilis. A sífilis, eu não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas nessa imagem ali acima, nós temos um cancro duro. A sífilis, ela, diferente do HIV, da AIDS, ela é causada por uma bactéria e não por um vírus, tá? A Treponema pallidum. E o primeiro sintoma é esse cancro duro aqui, tá? Essa lesão aqui na genitália externa, que é chamada de cancro duro. 6 sintomas da sífilis, além desse aparecimento dessa lesão. Dores musculares, dores na garganta, aparecimento de nódulos na axila ou no pescoço, formigamento, vermelhidão na pele, feridas indolores no local da inflamação, não dói então. Professora, quer dizer que se eu tiver um desses sintomas eu preciso reconhecer? E agora? E se eu não reconhecer? Pessoal, é importante conhecer o seu próprio corpo e o funcionamento dele justamente, não só para reconhecer a sífilis, mas como qualquer IST, tá? Ou seja, sempre ficar atento aos sinais aí que o seu corpo manda. Herpes genital. Herpes genital, pessoal, ela se caracteriza por essas bolinhas aqui nas regiões genitais, tá? Olha aqui essa imagem real aqui. E elas formam feridas por um tempo variável, só que elas somem sem deixar cicatriz. E é o que acontece. O vírus, né, o HSV, o vírus simples, né, a sigla da herpes genital, do HSV, perdão, é vinda do inglês também. E ele é causador dessa doença que permanece por tempo latente, que permanece por um tempo latente. Como assim, professora? Ela fica ali escondidinha, e quando o sistema imunológico abaixa, a gente tem uma queda na imunidade, essas doenças, essas bolinhas aparecem, né? Os sintomas da herpes aparecem. Então não quer dizer que se apareceu uma vez, sumiu, eu fui curado. Não, quer dizer que ela tá latente ali no seu organismo e quando o seu sistema imunológico abaixar, ela vai aparecer de novo. Então tem que procurar ajuda médica. Papilomavírus, esse daqui é conhecido como HPV, tá? Que é o papilomavírus humano, sigla também no inglês. Ele pode provocar, pessoal, formação de verrugas na pele e na região genital. Inclusive, a transmissão é feita pelo contato com essa verruguinha, tá? Olha aqui na imagem a verruguinha. E elas podem ser precursoras, certo, de tumores. Então, principalmente o câncer no colo de útero. Por isso que as meninas sempre têm que fazer anualmente o exame, né, do Papa Nicolau. Tem que ir ao ginecologista anualmente após a primeira relação sexual. Mas a melhor maneira de prevenir, pessoal, HPV ainda é a vacina, tá? Então, a vacina também é ofertada na rede pública de saúde e geralmente na fase da adolescência, tá? Ali por volta dos 12 anos. Então, é necessário sempre se vacinar em relação ao HPV, porque o contágio ele pode ser inclusive feito através do uso, compartilhamento de toalhas, de roupas íntimas, porque quando a verruga está ali exposta, ela entra em contato, né, e o vírus acaba sendo transmitido. Por isso que é necessário se prevenir com a vacina. A higiene íntima pode auxiliar, professora? Pode. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Vamos começar pelos conselhos de higiene íntima da menina, tá? Sempre importante usar sabonete íntimo. Professor, então vou lavar logo com uma ducha. Ducha vaginal não faz bem para sua flora bacteriana ali da região, então, de forma alguma. Se depilar todo dia não é um sinal de
higiene, então nada de se depilar todos os dias. Usar sempre calcinha de algodão. Papel sem perfume, ou seja, papel higiênico não é perfumado, tá, pessoal? Isso não existe, não é adequado. Lenços umedecidos. Não pode usar, pessoal. Lenço umedecido é para bebê e não para vocês, meninas, e nem para os meninos. Sobre a higiene masculina, aqui algumas coisas aqui a gente também pode usar para a higiene feminina. Lavar a região ali e as dobras, lavar diariamente com água e sabão. Professora, posso ir ao banheiro e fazer, por exemplo, urinar e chacoalhar só sair do banheiro? De forma alguma, é necessário limpar com papel, secar bem a região, evitar depilar aquela região íntima ali, tá? Evitar o uso de perfume também, creme ali naquela região, não façam isso. Isso para as meninas também serve. Puxar o prepúcio com suavidade sempre para limpar bem a região. Então tem que tirar o prepúcio ali para fazer a higienização correta. Lavar as genitais adequadamente antes e após o sexo, isso tanto para os meninos quanto para as meninas. Urinar depois de manter as relações sexuais, tanto para os meninos quanto para as meninas também, tá? E qual a melhor maneira de prevenir uma IST? Então, eu os pergunto, mas é usando o preservativo, mais conhecido como camisinha, seja feminina ou masculina, pessoal. Ou seja, sempre se atentem ao uso do preservativo, não tem outra maneira, certo? Caso haja dúvidas aqui, pode deixar no chat. É isso.